Olá, queridos seguidores. Estamos aqui hoje para continuar a nossa história. Para quem não viu a parte 1, vá lá ver primeiro a parte 1 e depois venha aqui, porque senão não faz sentido estar a ouvir esta sem ouvir a outra. Na primeira parte eu falei da minha experiência pessoal, dos meus resultados e disse no final do vídeo que não tinha ficado por aqui, que a história foi alongada à família. Na verdade, foi o meu marido, eu conheci-o com enxaquecas, tinha uma crise praticamente todos os meses e algumas delas só se resolviam com idas ao hospital e tomar injeções endovenosas, portanto eram crises realmente pesadas. E também foi um percurso, ele também foi tirando os alimentos, foi introduzindo outros, foi começando a sentir cada vez menos frequente as crises de enxaqueca e em 2015 ele pôs mesmo fim às crises de enxaqueca. Ele deixou de ter, a partir dessa altura, crises de enxaqueca. Perante estes resultados do pai e mãe, os filhos também ficaram rendidos a este tipo de alimentação e hoje todos praticamos este estilo de vida. Havia uma pergunta que, quando nos juntávamos, família mais íntima, não é? Havia uma pergunta que surgia sempre, que era e por que não levar isto a outras pessoas? E foi a partir dessa pergunta que um dia o Bruno, que é o meu filho mais velho, me desafiou a montarmos um projeto em que nós pudéssemos criar produtos saborosos e saudáveis e que não agredissem o nosso corpo e pronto, para as pessoas perceberem que podem comer de forma agradável sem agredir o corpo e ao mesmo tempo ir partilhando também as nossas experiências, o nosso conhecimento durante todo este percurso. E foi então que surgiu a Maria Amêndoa. É então este projeto de mãe e filho. Mas durante este percurso eu cheguei a algumas conclusões ou certezas, conforme queiram chamar, e queria também partilhar um bocadinho convosco. São 4 ou 5. Uma delas é que não é mais nem menos do que pronto, a conclusão do que temos estado a falar até aqui, que é que para sermos saudáveis a alimentação tem um papel fundamental, tem um papel fulcral mesmo. A outra é que antes de pensarmos em curar é bom que se pense em não agredir, ou seja, será muito mais fácil prevenir uma doença, uma patologia, do que depois curar. Por isso, se nós formos não agredindo o corpo, evitando a doença, nós não vamos precisar de curar, que é muito mais complexo do que prevenir. A terceira é que não há verdades absolutas, ou seja, cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, nós somos seres únicos e individuais e temos que ouvir e respeitar o nosso corpo. E eu vou fazer aqui uma metáfora. Eu tenho um vestido e quero dar a uma pessoa que é praticamente o mesmo corpo, tem o mesmo corpo que eu. Mas esse vestido, ele vai sofrer com certeza pequenos ajustes, porque a pessoa tem mais ou menos cintura, ou tem mais ou menos anca, ou tem mais ou menos peito, e esses ajustes vão ter que ser feitos para o vestido lhe ficar mesmo bem. Então isto é a mesma coisa com a alimentação. Nós temos a base e depois há os pequenos ajustes que nós temos que fazer a cada pessoa. Eu posso comer um alimento que é fantástico e sentir-me lindamente com ele, e outra pessoa pode já não se sentir tão bem, ou seja, esse alimento não lhe fazer o mesmo efeito que a mim. Portanto, na verdade o que nós todos temos que fazer é percorrer um percurso, fazer a nossa história e encontrar o nosso caminho com estes pequenos ajustes. A outra e última é que é fundamental nós estarmos receptivos a novas ideias e conceitos diferentes do que nos foi transmitido e muitas vezes nem sequer foi questionado. E ouve-se isto muitas vezes, as pessoas dizerem no tempo dos meus pais era assim, nos tempos dos meus avós era assim, e porquê que agora é diferente? Porque foi sempre passado assim, nem sequer foi questionado. Ou seja, a mente, quando começa a ouvir falar em mudança, ela bloqueia, ela faz
automaticamente uma construção para bloquear aquela mudança, porque não é confortável para ela. Então nem sequer deixa o corpo tirar as suas conclusões. Então o que é importante? É importante que a mente fique disponível e deixar que o corpo tire as suas conclusões, porque muitas vezes as conclusões que o corpo tira são muito diferentes daquelas que a mente tira. E agora, por fim, estas são as certezas que eu, ou conclusões melhor, que eu cheguei depois deste percurso todo, e por fim eu quero vos deixar apenas uma reflexão. Cada vez aparecem mais programas, mais livros, mais produtos, mais dicas milagrosas e mágicas de emagrecimento e de como ficar saudável, mas cada vez há mais cancros diagnosticados, cada vez há mais obesidade, cada vez há mais diabéticos. Em 10 pessoas uma é diabética, em 3 pessoas uma é hipertensa. Então, neste mundo que nós andamos todos de stress, de falta de tempo, de falta de qualidade de vida, o que é que nós todos queremos? Queremos coisas mágicas, coisas que eu faça hoje e daqui a 2 dias eu já estou a sentir resultados. Isso não existe, não existe magia, não existe químicos, não existe tecnologia, não existe ciência que resolva essas coisas dessa forma. Onde é que está o ponto e a solução? Está em nós. Está em nós encontrarmos um ponto claro de comunicação com o nosso corpo. Ouvirmos, escutarmos tudo o que ele nos diz e todos os sinais que ele nos transmite. E acreditem que ele transmite muitos sinais. E para isso só vos vou deixar um exemplo, que é, muitas vezes as pessoas dizem: fulano estava tão bem e de repente teve uma doença grave ou morreu. Ele nem sequer escutou o corpo. Essa pessoa andou com certeza a sentir sintomas e ignorou, ou nem sequer para escutar o corpo, e quando chegou ao limite apareceu a doença ou apareceu a morte, porque a pessoa não deu atenção. Não deu atenção, não fez nada para resolver aqueles sintomas, aquele mal-estar, e acaba depois por comatar numa situação mais grave. Pronto, isto é a nossa história. Se vocês já tiverem uma história também, partilhem connosco, também vamos gostar de ouvir. E por hoje é tudo. Beijinhos e coração.